Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. A você, estudante da doutrina espírita, a você, seareiro do movimento libertador que nos traz as luzes da doutrina espírita, o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos. É uma alegria muito grande podermos compartilhar, estudar um pouco, analisar alguns pontos dentro da nossa capacidade de raciocínio. Uma obra maravilhosa que está ao alcance de todos nós. O Evangelho Redivivo é uma obra, é um projeto construído, elaborado pelas equipes da Federação Espírita Brasileira, com o apoio de vários colaboradores. Então, estamos muito felizes em podermos aproveitar mais um recurso de aprendizado, onde nós estaremos aprendendo, nos iluminando, fortalecendo o nosso propósito de crescimento moral e espiritual e, ao mesmo tempo, nos preparando para oferecer às pessoas que estão procurando estudar a doutrina espírita. Esse material nós vamos aprender a extrair o conteúdo moral, a essência da mensagem do Evangelho de Jesus, a boa nova que nosso Senhor traz a toda a humanidade. E então, estamos na introdução. Na introdução estamos aprendendo os métodos, a forma com que nós iremos trabalhar, ou pelo menos exercitar aquilo que está dentro do nosso movimento de trabalho na casa espírita, no grupo espírita, nas palestras, ou mesmo individualmente, com essas lições, com esses apontamentos que estamos vendo aqui nesta obra, nesse primeiro livro. Já temos aprendido grandes esclarecimentos. E então esperamos que todos possam aproveitar bem esse conteúdo e queremos lembrar que o Evangelho Redivivo em PDF está disponibilizado no site da FEB, Federação Espírita Brasileira. Quem desejar pode fazer o download através do link que está na Federação Espírita Brasileira. Ou adquirir também o livro físico. Qualquer uma das circunstâncias será muito bem aproveitado esse material. Somente que nós gostamos sempre de lembrar as obras da doutrina espírita, as entidades que mantêm esse movimento dinâmico da doutrina espírita, depende de recursos para sobreviver, para manter em dia esse trabalho maravilhoso que é, não só na Federação Espírita Brasileira, mas em todas as federativas, em todas as editoras que trabalham procurando trazer as luzes da doutrina espírita a todos nós. E então nós temos inúmeras obras em PDF, que nós baixamos gratuitamente nos sites. E nós gostamos sempre de lembrar que a nossa colaboração sempre é bem-vinda a essas entidades, a essas instituições que têm o custo para se manter.
E a gente fazendo uma colaboração voluntária, qualquer que seja a quantia, poderemos estar dando a nossa contribuição para que o movimento espírita se mantenha cada vez mais dinâmico, mais atualizado. E então fica aí o lembrete. Temos várias formas de colaboração. Uma delas é adquirir o livro físico, né? Então, se você prefere fazer o download, que faça. Mas quando surgir uma oportunidade, faça uma doação. Temos várias instituições que precisam da nossa colaboração. Tá certo? É somente isso aí que nós sempre gostamos de comentar. E então nós vamos fazer uma prece para nos preparar, para que os bons espíritos possam encontrar em nossa mente, em nosso sentimento, um campo favorável para nos ajudar. Senhor Jesus, aqui estamos, felizes pela Tua presença e companhia desses espíritos de luz. Agradecido, Senhor, por tantas revelações que temos recebido, tantas luzes, tanto aprendizado. E queremos, Senhor Jesus, colaborar com a nossa forma de entendimento na vivência no nosso dia a dia e também no trabalho que abraçamos diante da nossa casa espírita. Por isso te pedimos que nos ajude a guardar bem essas lições, a ficarmos mais aptos a ser um trabalhador positivo e conforme seja as nossas possibilidades. Senhor Jesus, abençoa o nosso esforço de querer nos melhorar. Que a Tua paz permaneça em todos os corações, em todas as casas espíritas, em todas as instituições, que o Teu amor possa envolver cada um desses trabalhadores. Obrigado, Senhor. Assim seja. E nós vamos dar sequência ao estudo que tivemos a semana passada, uma orientação de Emmanuel. E nós vamos relembrar o que nós aprendemos nesse conteúdo. O estudo, a interpretação e a contextualização dos textos evangélicos e dos demais livros do Novo Testamento estarão necessariamente consubstanciados nas obras publicadas por Allan Kardec, também nas de autores que guardam fidelidade com a codificação espírita. Tal condição não impede, porém, que se consulte obras não espíritas, que necessariamente forneçam orientação ao bom entendimento do assunto. Atentemos, sobretudo, no que diz o Espírito Emmanuel, da mais alta importância para o espírito. Palavras de Emmanuel. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec
estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Sempre bom nós lembrarmos essas afirmações de Emmanuel para a gente ficar mais convictos da importância da pureza doutrinária. Não é isso? E então, dando sequência, hoje nós vamos começar a ver estudo e ensino fundamentado na dialética. A dialética foi ensinada por Sócrates e divulgada por Platão. Sócrates viveu no período de 470 antes de Cristo a 399 antes de Cristo. E Platão viveu aproximadamente em 428 a 348 antes de Cristo, ou 427 a 347. Só uma pequena observação para nós relembrarmos, né, nosso aprendizado. Porque como nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda do Cristo aqui na Terra, foi um divisor de águas, então nós estamos vendo que a cronologia, quando se trata de antes de Cristo, ela é uma contagem regressiva. Bom, nós estamos vendo aí, né? 470 antes de Cristo, porque a partir do momento da vinda do Cristo, teve aquela contagem antes do Cristo. Ele começou a sua encarnação 470 antes de Jesus. E a 399, quer dizer, ele estava mais próximo da vinda de Jesus. Por isso que nós sempre temos essas contagens aí, né? Só a título de lembrete. E então vamos ver. Dialética é palavra originária do grego, dialectic, que significa a arte do diálogo, arte de debater, de persuadir ou raciocinar. Consiste em uma forma de filosofar que pretende chegar à verdade através da contraposição e reconciliação das contradições. A dialética propõe um método de pensamento que é baseado nas contradições entre a unidade e multiplicidade, o singular e o universal, e o movimento da imobilidade. Para Platão, lembrando Sócrates, a dialética é o movimento do espírito, é sinônimo de filosofia,
é um método eficaz para aproximar as ideias individuais às ideias universais. Platão disse que a dialética é a arte e técnica de questionar e responder ao mesmo tempo. A questão da dialética causa ainda, infelizmente, algumas dúvidas quando se pronuncia esta palavra, e mesmo no meio espírita. É que alguns estudiosos sempre se reportam à dialética marxista, conceituação que jamais se aplicaria ao contexto da doutrina espírita, em geral, e deste programa em particular. A referência que aqui se faz é a dialética socrática, habilmente utilizada por Allan Kardec na constituição da doutrina espírita, e que passou desde então a ser conhecida como dialética espiritual. A respeito do assunto, é oportuno lembrar o espírito Viana de Carvalho, que, habilmente em sua página A Dialética do Espiritismo, se pronuncia com muita propriedade. Palavras de Viana de Carvalho. Por singular coincidência, quando Karl Marx apresentava em Londres o seu Manifesto Comunista, no dia 31 de março de 1848, naquela mesma noite, em Hydesville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos da América, os espíritos conseguiram comunicar-se com a família Fox através de ruídos. Graças à irrupção da mediunidade ostensiva, responsável pela ocorrência dos fenômenos exuberantes, na mesma ocasião em que surgiu a dialética marxista, igualmente trabalhada por Engels. Os pródomos de uma outra natureza espiritual se desenharam nos painéis da cultura, a fim de que o ser humano, que se encontrava submergido no materialismo cruel, tivesse possibilidade de encontrar um roteiro seguro para a própria iluminação e felicidade. Ocorreu esse evento quando Allan Kardec, o magnífico codificador do Espiritismo, observando aqueles fenômenos perturbadores para a cultura da época, encontrou a sua lógica, resistindo às mais variadas hipóteses que se levantaram para negá-lo ou diminuir-lhe a vitalidade, apresentando o resultado das suas cuidadosas observações e reflexões através de O Livro dos Espíritos. Com essa obra granítica, nasceu a dialética espírita, portadora de conteúdos para resistir aos camartelos do marxismo e de outras expressões do materialismo. A dialética em torno de um ser integral, espírito, perispírito e matéria, atende a todas as necessidades filosóficas e de comportamento, por explicar as injustiças sociais, como solucioná-las, trabalhando o caráter de cada qual, de modo que
ao assumir a governância do lar, da oficina de trabalho, de uma cidade, estado ou nação, não haja diferença de conduta entre o ser que pensa e aquele que age a serviço e para o bem de todos. Olha aí então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Quantos esclarecimentos! Vejamos como é importante nós estarmos refletindo sobre esse conteúdo na introdução. Porque se nós formos diretamente no conteúdo, já procurando trabalhar os ensinamentos que estão no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, nós não vamos ter esta visão que nós estamos aprendendo aqui. Vejamos o que está sendo trazido para nós, a dialética, a forma de nós trocarmos ideias, debatermos, um diálogo construtivo e muito importante nas nossas reuniões, para que todos nós possamos aprender juntos qual é o conteúdo, qual é a essência da mensagem que está sendo trazida para nós, para o nosso conhecimento. Enriquece muito esse debate, né? Essa forma de troca de ideias. E então estamos vendo aí como é importante nós procurarmos nos conscientizar desse método, dessa forma de analisar, questionar e debater, né? Estamos vendo aí o que Platão trouxe, que ele aprendeu com Sócrates, que ele foi um discípulo de Sócrates, não é isso? E então, um comentário importante nós observarmos, porque sempre existe uma dialética que não é tão construtiva, que é a dialética que está voltada para o materialismo. O materialismo, como todos nós aprendemos nos estudos da doutrina, ele nos coloca em valorizar as coisas transitórias, temporais, muito mais do que as coisas espirituais. Porque essa dialética materialista valoriza somente as coisas do mundo físico. E então, quando se trata de dialética marxista, está totalmente voltada para o viés do comunismo. E então nós aprendemos, quem procurar, quem quiser se inteirar do que aconteceu nessa época e de lá para cá, o que tem acontecido, porque não foi só naquela época que Karl Marx trouxe essa dialética perturbadora que joga uma classe social contra outra e que causa uma desordem social, justamente pelo interesse do materialismo, da posse, do domínio, né? E então cria uma desavença entre as classes sociais e também até mesmo entre os irmãos de uma mesma família. Então nós temos que aprender que com a dialética espírita nós temos esses 3 pontos fundamentais que está no ser integral: espírito, perispírito e matéria. Estamos vendo aí Viana de Carvalho nos esclarecer que graças à providência divina, olha como que a providência divina trabalha conhecendo as nossas imperfeições, as nossas perturbações, podemos dizer, a nossa forma distorcida de enxergar a vida. No mesmo instante em que Karl Marx trazia essa dialética, que construía pensamentos voltados somente para o materialismo, né, para a desavença entre as classes, em Hindesville, a espiritualidade maior trazia a comunicação, começando
os fenômenos da doutrina espírita para trazer esclarecimento. Que as dificuldades sociais, as dificuldades individuais que nós atravessamos, os conflitos das nações, tudo isso aí, nós encontramos a solução dentro do estudo na dialética espírita, procurando esse conteúdo que é para nós o Consolador prometido pelo Cristo. Vamos lembrar sobre o Consolador prometido pelo Cristo, que Jesus diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. E então estamos percebendo, através da doutrina espírita, que a doutrina espírita é o Consolador prometido pelo Cristo, né? E então Jesus diz que o Consolador iria relembrar o que ele tinha ensinado e restaurar, ia colocar as coisas em ordem. E é o que a doutrina espírita está fazendo, relembrando os ensinamentos de Jesus na sua maior pureza, na essência, para que nós possamos ter segurança, tranquilidade, não é? E então a providência divina trabalha dessa forma. Quando o movimento negativo das sombras cria uma situação para deturpar o cenário da humanidade, a providência divina já está promovendo uma situação para dissipar as trevas. Vamos observar hoje no cenário mundial o que está acontecendo no cenário mundial. Todos nós estamos vendo aí as notícias, as revelações e tudo mais. Então, se de um lado tem esse movimento das trevas, das sombras, querendo deturpar, querendo desorganizar a sociedade, a visão do ser humano na caminhada para Deus, do outro lado tem a providência divina, tem os emissários da luz trazendo recursos, formas, esclarecimentos, revelações que nos dão segurança e tranquilidade, para nós termos a certeza de que o planeta Terra não está jogado ao léu. Jesus está no comando. Jesus é o governador do planeta Terra. Conhece todas as nossas necessidades. E então, graças a essas revelações, estamos confiantes. Estamos buscando nos aperfeiçoar em conhecimento e também oferecer através do trabalho no bem, que é a nossa tábua de salvação. Não só a divulgação, mas o trabalho, o empenho, mãos à obra, não é? Para que possamos promover o plano de regeneração aqui na Terra. Não é isso que nós aprendemos? E então vamos continuar a leitura. Conhecer a teoria é um subtítulo. O estudo prévio da teoria apresenta ainda outra vantagem, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Temos notado sempre que os que creem antes de ter visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem, dando maior atenção ao fundo do que à forma. Como é natural, preferem uma doutrina que realmente explica às que nada explicam ou aplicam mal.
Essas afirmações são de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio. Subtítulo: Entender o significado das palavras. Para bem se compreenderem certas passagens dos Evangelhos, é necessário que se conheça o valor de várias palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras muitas vezes têm sido mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A compreensão de seu significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Vamos analisar um pouco essas duas colocações, porque na teoria nós estamos vendo aí Kardec dizer: precisamos de ter uma análise, um estudo dessa teoria, para que nós possamos ganhar uma visão daquele tema, daquele assunto, né? E então Kardec afirma que a observação que ele teve, as pessoas que tinham realmente o interesse do aprendizado e que já estavam aptas a absorver os ensinamentos, com a leitura e a análise, eles já tinham a certeza daquilo que estava sendo trazido, não é? Porque eles refletem, analisam e estão de acordo com a lógica e o bom senso. Como ele diz aí, é natural. Preferem uma doutrina que realmente explica, porque existem doutrinas que se impõem e não conseguem explicar alguns fatos, alguns fenômenos na nossa vida. E a doutrina espírita, ela explica e faz uma colocação, expõe os fatos, uma forma racional, né? Por isso que Kardec está dizendo aí, as pessoas que refletem, que analisam, que estudam, elas preferem essa doutrina, porque ela explica aquelas que não explicam ou explicam mal, não é isso? Agora, outra coisa importante, o significado das palavras e expressões. Existem muitas palavras que estão no Novo Testamento que o significado, o valor que elas têm para nós hoje é muito diferente daquele que estavam os judeus da época de Jesus recebendo os ensinamentos. Não é isso? É o que nós estamos percebendo aí. Então, são, às vezes, colocadas palavras que, às vezes, pode trazer um certo contrassenso na ideia do valor moral. Mas o significado daquela palavra para a época de Jesus era diferente da nossa, né? Olha só. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras, muitas vezes, têm sido mal interpretadas. Não é isso? Causando uma espécie de incerteza. A pessoa não fica segura se é aquilo mesmo que está procurando ou que está entendendo, né? A compreensão do significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas. Porque muitas coisas, à primeira vista, parecem singulares, não têm uma conotação, né, de acordo com o tema. Compreender o significado textual. O primeiro passo será sempre entender bem o aspecto literal do texto. Para isso, promover atenciosa leitura
considerando o significado exato de cada palavra, tempo e pessoas dos verbos, lugar, ocasião, circunstâncias, profissões e cargos, expressões e hábitos vigentes à época de Jesus, utilizando-se, se necessário, de dicionários. A par disso, não se pode contentar, contando hoje com os postulados espíritas, com o evangelho puramente descritivo ou histórico, fixado no tempo e no espaço e hoje lido com unção por muita gente. Olha um detalhe importante. Nós temos que analisar o contexto, o que está escrito na forma literal, ali na letra. Mas não podemos ficar somente na letra, no que está sendo colocado ali naquele texto, né? Da sua forma literal, aquilo que nós estamos percebendo de imediato. E então nós temos que aprofundar, além disso, depois de analisar esse texto, procurar observar o significado das palavras, para nós fazermos uma comparação se é o mesmo significado no nosso tempo de hoje. As pessoas, os verbos, né? E então os fariseus tinham um costume, né? Os judeus tinham outros costumes, os publicanos. Então sempre vem alguma expressão se relacionando a esses grupos de pessoas que nós precisamos de entender, né? Como estamos vendo aí, os verbos, pessoa dos verbos, lugar, ocasião, qual é a circunstância que estava sendo proferida aquele ensinamento, aquela palavra, aquela mensagem, as profissões e os cargos, expressões e hábitos. Tudo isso aí faz parte do contexto, mas através do entendimento dessas situações, nós vamos extrair qual é o ambiente espiritual daquele momento. Por exemplo, nós estamos hoje buscando a doutrina espírita, todos os ensinamentos. E sempre nós queremos um conforto espiritual, sempre nós queremos luz, fortalecer a nossa fé. Quem se aproxima da doutrina espírita, geralmente se aproxima por uma carência muito grande, de uma forma pelas provações que estão atravessando, né? E então, como que nós vamos entender hoje, nos aproximando da doutrina espírita, com os nossos conflitos, com as nossas dores, com as nossas dificuldades? É a mesma forma que o povo buscava a presença de Jesus, não é? Só que o contexto daquela época era diferente da nossa de hoje. Na época, as comunicações eram diferentes, os meios de comunicação eram diferentes. O meio de transporte era totalmente diferente do nosso hoje. E então, quando nós nos aproximamos da doutrina espírita, é como estamos nos aproximando de nosso Senhor Jesus Cristo, para receber dele essas dádivas, essas bênçãos, essas luzes. É assim? E então, é para nós esse desejo de procurar nos esclarecer, de entender essas situações para nos tornarmos, se é o nosso desejo, um trabalhador, um ceareiro na casa espírita ou no movimento espírita. Principalmente para nos evoluir de uma forma confiante, consciente de que estamos evoluindo da forma correta, evoluindo para o bem. Aliás, a evolução, no contexto geral, de uma forma geral, ela é espiritualização e sabedoria, desenvolvendo amor e sabedoria, conhecimento, não é? Senão não existe evolução, não é isso? E então, vamos ver etapas da organização metodológica proposta por Allan Kardec. Agora nós vamos perceber essas formas
que nós vamos entender a organização que Kardec usou para trazer a doutrina espírita até nós, né? Etapas da organização metodológica, o método, né? Proposta que Allan Kardec trouxe para nós. E então, estas etapas podem ser resumidas em 4: tese, discussão da tese, antítese, se houver, e síntese, em seguidas explicadas. Apresentação da tese, tema ou ideia. Refere-se à apresentação verbal de uma citação do Evangelho e assuntos diretamente correlatos, fornecendo aos participantes visão panorâmica do que se irá estudar na reunião. O movimento da apresentação deve ser breve e esclarecedor, não ultrapassando 15 minutos. Se o tempo total destinado à reunião é de 90 a 120 minutos. Trata-se de breve exposição das principais ideias que serão estudadas no dia. É nesse espaço de tempo que fornece informações de natureza histórico-cultural, alguma curiosidade ou um fato relevante, significado de palavras ou expressões, lugares, profissões, etc. Isso é necessário para situar o texto no tempo e no espaço. A discussão da tese, tema ou ideia, desenvolvida com base no referencial espírita, ainda que ideias não espíritas de reconhecido valor possam ser agregadas. Priorizar o método da dialética na análise do conteúdo, por se tratar do momento mais importante e mais extenso da reunião, de 45 a 60 minutos, em uma reunião de 1h30. É importante que o facilitador ou orientador do estudo aprenda a conduzir a análise do texto evangélico, com habilidade, favorecendo a participação de todos. A reunião deve ser assinalada por um clima de serenidade, de leveza e de fraternidade. Deve-se ouvir com atenção as argumentações e as contra-argumentações, sem adotar rigidez de conduta, respostas contundentes ou provocadas de debates improdutivos. Ao contrário, em todos os instantes, encaminhar e direcionar os participantes com tato e firmeza para as ideias espíritas que são, obviamente, superiores às opiniões pessoais e que representam o referencial do estudo. A discussão pode ser feita em plenário ou em grupos, promovendo sempre a participação de todos, para enriquecer o assunto ou para facilitar a sua análise. É importante preparar previamente perguntas e citações estratégicas. Essas perguntas ou citações poderão ser projetadas por meio de recursos da multimídia ou escrita em tiras de papel, ou ainda qualquer outro recurso didático disponível. Antítese ou ideias contrárias à tese. Estas serão indicadas
sempre que efetivamente forem detectadas. As ideias contrárias aos princípios espíritas são apenas citadas, mas não devem ser palco de discussão ou debate, pois a finalidade não é realizar estudos comparativos. Em todas as ocasiões, respeitar interpretações não espírita, lembrando que o foco do Evangelho Redivivo é estudar a mensagem de Jesus à luz do entendimento espírita. Foi assim que os espíritos superiores e orientadores agiram e orientam como agir. O codificador se conduziu da mesma forma, como é demonstrado em todas as suas obras, inclusive nos textos pessoais que se encontram na Revista Espírita. A título de exemplo, lembramos as anotações de Allan Kardec, que integram o primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns, intitulado Há Espíritos? Nesse capítulo, Allan Kardec expõe o pensamento espírita e o não espírita a respeito do tema, com gentileza de conhecimento e firmeza. Com gentileza, conhecimento e firmeza. Síntese, conclusão ou fechamento das ideias estudadas. Indica o fechamento do assunto. Neste aspecto, as ideias analisadas e comentadas devem ser concluídas e, ao mesmo tempo, contextualizadas aos acontecimentos do dia a dia e da existência. O fechamento das ideias analisadas, segundo o entendimento espírita, deve ser conduzido de tal forma que propicie aos participantes oportunidade para reflexão íntima da própria conduta moral, das escolhas realizadas na existência, avaliando se estas guardam ressonância com as lições do Cristo. Se a autoavaliação apontar para a existência de comportamentos, atitudes que conflitam com as orientações do Evangelho, considerar a necessidade de esforço íntimo extra pelo aprendiz, que, nestas condições, aplicará os ensinamentos evangélicos diariamente no lar, no ambiente profissional, nos relacionamentos sociais, perante os desafios, durante as provas e expiações, etc. Lembremos que, com o objetivo da interpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita, é o de promover a cada um a própria reforma íntima. Ouçamos as orientações de Jesus transmitidas pelo espírito Humberto de Campos. Gente, está ficando um pouco cansativa a leitura, mas nós vamos finalizar, porque nós vamos voltar lá no início e refletir sobre estas colocações que nós vimos. Nós tentamos fazer uma leitura para depois analisar cada parte desses ensinos. E então, pelo espírito Humberto de Campos, as palavras de Jesus, para nós finalizarmos o estudo de hoje. Usaremos a palavra quando for necessário, sabendo, porém, que o verbo degradado estabelece domínio das perturbações e das trevas. Valer-nos-emos dos caracteres escritos na extensão do reino do céu. No entanto, não ignoramos
que as praças do mundo exibem numerosos escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da incompreensão e da sombra. Utilizaremos, pois, todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da Boa Nova resiste em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, por meio de nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. Pousando a destra no peito, acentuou: a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. E então depois nós vamos ver que esta afirmação, esses ensinamentos de Jesus, está no livro dos 44, 43. Francisco Cândido Luz Acima, pelo irmão X, que é Humberto de Campos, né? Então, a semana que vem, nós vamos procurar rever parte por parte dessa leitura que nós fizemos. Nós tentamos fechar uma leitura mais abrangente, mas não vamos poder fazer o comentário de todas as partes. Então, a semana que vem, nós vamos comentar parte por parte, refletindo nessas colocações para fixarmos mais essas ideias, essa metodologia, né, que estamos aprendendo aí com Allan Kardec. São detalhes importantes para o nosso aprendizado e para o nosso preparo na exposição ou na troca de ideias, nos estudos e nas palestras na Casa Espírita. Não é isso? E então, nós estamos aproximando do final do estudo de hoje. Esperamos que possa ser bem aproveitado essas reflexões, esta leitura. E vamos prosseguir, procurando nos aprimorar nas pesquisas, na reflexão daquilo que nós temos aprendido. E assim, nos esclarecer, nos preparar cada vez mais para sermos instrumentos. Na verdade, o Evangelho Redivivo é uma forma de nós nos preparar para sermos trabalhadores, instrumentos nas mãos da espiritualidade maior, dentro do movimento espírita. Com certeza, se a pessoa não quer ter uma tarefa que seja nas palestras, nos estudos, mas ela consigo mesmo, ela já vai ter uma forma de aprendizado bem mais facilitado, não é? Extraindo cada parte do ensinamento daquela que ele está buscando para a sua vivência no dia a dia, não é isso? E então nós vamos finalizar agradecendo a companhia de todos, as vibrações, os momentos em que nós tivemos para lembrar algumas situações que Allan Kardec trouxe, Emmanuel, o Espírito Viana de Carvalho. Nós recomendamos a rever estas lições. Aqui nós estamos trazendo alguns lembretes, algumas colocações, mas o aprendizado em si, para ser mais profícuo, mais bem aproveitado, deve ser feito constantemente, metodicamente, o tempo todo. Porque 1 hora só por semana, eu acho muito pouco para nós conseguirmos alcançar o nosso objetivo. É somente um despertar
para aquela forma de análise, de aprendizado, dentro daquilo que estamos buscando no movimento espírita. Não é isso? E então nós queremos agradecer a nossa irmã Emilce, que está aí trazendo para nós a sua comunicação, que ela é do Rio de Janeiro, e também, com certeza, uma estudante da doutrina espírita. Gratidão pela companhia e a todos que nos assistem, que nos acompanham nesses estudos, nessas obras maravilhosas da doutrina espírita. É um incentivo muito bom que nós recebemos, porque a doutrina, quando nós descobrimos essas luzes, passa a fazer um outro sentido na nossa vida, não é? É aquele amparo, aquela luz, aquele farol que nos dá segurança na nossa caminhada e dá motivação para buscarmos cada vez mais novos aprendizados, novos conhecimentos, né? O Evangelho de Jesus é isso aí, a boa nova é isso aí, sempre novo, sempre atual, né? Jamais estaremos dizendo que foi superado, está ultrapassado. Não, sempre. Pode ser daqui 50, 100 anos, 1000 anos, as palavras de Jesus prevalecerão. Então esses conhecimentos para nós são importantíssimos, não é? E então vamos fazer agora as nossas vibrações, agradecendo aos bons espíritos, nossos mentores, a Deus nosso Pai e a nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, estamos felizes por mais um aprendizado desta obra que a Tua misericórdia nos preparou. Agradecidos pela companhia dos espíritos amigos, esses espíritos de luz que nos ajudam em nosso aperfeiçoamento. Senhor Jesus, nós te pedimos que ilumine os nossos passos, ilumine os nossos pensamentos, que nos ajude a ser bons instrumentos em Teu nome, seja na casa espírita, seja em nosso lar ou no nosso ambiente de trabalho, que possamos levar a Tua mensagem com muito amor, com muita simplicidade, mas com o nosso coração disposto a ser útil. Divino amigo, que a Tua paz e a Tua luz permaneça em cada coração, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. E louvado seja Deus. E então, finalizamos aqui com muita gratidão a todos. Esperamos, numa próxima oportunidade, o nosso encontro para outros estudos, não só do Evangelho Redivivo. Temos na terça-feira Religião dos Espíritos, no sábado temos o culto do Evangelho no lar, e nas sextas-feiras nós estamos intercalando obras de Miramês, o Espírito Miramês, através de João Nunes Maia, Filosofia Espírita, e outras se intercalando com a Agenda Cristã, que é obra de André Luiz, ou Pensamento e Vida, obra que é de Emmanuel. Né? E então sempre nós desejamos a participação, o acompanhamento de todos nesses estudos. Muita paz, que Jesus nos abençoe.